Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra, da editora Clepsidra. Estou gravando esse vídeo hoje para apresentar para vocês nossa nova campanha no Catarse. Trata-se de uma grande descoberta, né, e de uma grande data para a gente, né, porque dia 15 de março de 2022 completam-se 100 anos do lançamento oficial do filme Nosferatu, Uma Sinfonia do Horror, na Alemanha. Ele entrou no circuito comercial nessa data, depois de algumas poucas exibições em premieres privadas, né, e essa obra, né, completa 100 anos agora, com um grande legado, né, com uma série de outras obras que a homenagearam. Nós temos, por exemplo, a refilmagem do Werner Herzog, nós temos a comédia O que Fazemos nas Sombras, que presta uma grande homenagem com o Peter, um vampiro de milhares de anos. Nós temos o RPG Vampiro à Máscara, que coloca os Nosferatus como um clã, né, para você poder jogar. Nós temos, enfim, uma infinidade de referências, né? Nós temos, então, toda uma história que acompanha, né, essa obra, mas pouca gente sabe que existe um livro, né, que é uma novelização do Nosferatu, né? E nós temos, então, esse privilégio de estar fazendo a primeira reedição, a primeira tradução dessa obra no mundo, né? Então, basicamente, como nós fizemos, né, quando o gabinete do Dr. Caligari completou 100 anos, nós queríamos algo especial para marcar a data. No caso do Caligari, nós fizemos um evento, né, no Sebo, com um bate-papo, com, né, uma exibição do filme, né, só que pandemia, né, então a gente pensou numa estratégia e basicamente eu fui atrás de alguma versão literária da obra e ali procurando, né, na internet não foi muito fácil encontrar, não achava nada, a não ser, né, novelizações muito recentes que não tinham nenhum peso histórico, assim. Mas aí eu investi então nas bases de obras raras digitalizadas das bibliotecas europeias. Comecei pela Alemanha, fui passar para a França, e na França, especialmente ali, especificamente na biblioteca francesa ali, nacional, na Gallica, eu encontrei o periódico Le Film Complet, que tem 2 volumes dedicados a uma novelização do Nosferatu por um autor chamado Hugh Shelton, né? Esse autor, ninguém tem nenhuma informação sobre ele, a gente não sabe data de nascimento nem de morte, mas essa obra está ali nos materiais em domínio público da Biblioteca Nacional da França. E nem o Sindbad, que é o serviço de informação dos bibliotecários à distância, né, que trabalha para a Biblioteca Nacional da França, sabe qualquer coisa sobre ele, a não ser que ele fez ainda outras 5 novelizações de filmes pelo periódico Moncinet, né? E aí a gente então conseguiu acesso a esses arquivos, né? São 2 volumes de mais ou menos 30 e poucas páginas, cada um 36 páginas, mais ou menos cada um, com ilustrações, né? São ilustrações baseadas em frames do filme. Nós conseguimos esse material e nós traduzimos, a tradução já está quase completa, né? E essas duas partes têm cada uma um título diferente. A primeira seria Nosferatu, o Vampiro, né, que é justamente o título francês do filme, e a segunda parte seria O Espectro da Morte Negra, ou da Peste Negra, né? E aí nós estamos trazendo esse material, né, inédito no mundo, né, nunca reeditado, nunca traduzido, numa edição que vai vir em capa dura, com acabamento em hot stamp na capa, né, com um prefácio do tradutor Bruno Anselmo Matangrano, né, falando um pouquinho sobre esse procedimento da novelização, né, dessa transposição de linguagem audiovisual para a linguagem literária, né, usando como caso de estudo justamente, né, essa novelização do Nosferatu. E temos um pós-fácil também do Carlos Primati, que traz todo um dossiê sobre o legado do filme, né, a história do filme, como que ele se envolveu na polêmica de direitos autorais, né, que levou a um processo movido pela Florence Balcom, que era a viúva do Bram Stoker, né? Inclusive, esse processo ela ganhou e conseguiu uma ordem para destruir praticamente todas as cópias do filme, né? Algumas poucas sobreviveram, graças, né, ao envio dessas cópias para outros países, como a França, né? E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre
a versão sonorizada dele, que é uma versão raríssima, que não está disponível no catálogo comercial, né, com cenas novas. Vamos falar um pouquinho sobre a refilmagem, sobre a aparição dessa figura na cultura pop, né, tudo isso no pós-fácil do Primate. Né. Além disso, nós temos metas estendidas. Nós podemos incluir um artigo do Felipe Vale da Silva sobre a trilha sonora do Nosferatu, que foi um grande divisor de águas, né, nesse filão das trilhas sonoras. Ele vai falar um pouquinho sobre a filosofia por trás dessa composição, né, o que ela tinha de inovadora, né, e como eram as trilhas da época do cinema mudo. Nós temos também a possibilidade de uma galeria de imagens com as artes conceituais do Albin Grau, que era o produtor da Prana Films, né, que era um ocultista ligado a algumas ordens esotéricas, né, e que fez, então, esse trabalho, né, de criar essa imagem do vampiro na época. Nós temos a possibilidade também de trazer um texto dele, do Albin Grau, sobre uma lenda vampírica que teria, segundo ele, inspirado a produção desse filme. Nós nunca saberemos se isso é um mero artifício de marketing ou se realmente ele ouviu essa história durante uma guerra da qual ele participou, como ele fala, né, mas é um texto bastante interessante. Então gostaria de convidá-los para conhecer aqui o projeto, conhecer aqui as recompensas, né, e a gente pode dizer que é uma leitura bastante interessante. É um conto, né, basicamente assim, ele não chega nem a ser uma noveleta, né, ele não chega a atingir esse tamanho de um conto, mas de uma noveleta, desculpa, mas ele traz ampliações significativas para as cenas do Nosferatu. Algumas são transformadas, né? Por exemplo, a cena em que o Hutar se corta e o vampiro tenta beber o sangue dele, que é algo super rápido no filme, se transforma num diálogo longo, né, na novelização, em que o vampiro vai falar sobre a idade dele, sobre a relação dele com a juventude, sobre a relação dele com o sangue, sobre a longevidade dele, né, sobre como ele busca, né, ter contato com essa juventude. Né, nós temos esse tipo de transformação. E aí a gente tem essa história interessante, né, de um livro, que é o Drácula, ter sido adaptado no cinema de forma não autorizada como um filme, que é o Nosferatu, e esse filme volta a ser transformado num livro, né, totalmente diferente do Drácula que o inspirou. Né? Só que alguns elementos que a gente vê no Drácula aparecem no Nosferatu, por exemplo, como a estrutura epistolar, ou seja, nós temos ali toda uma linearidade que vai ser reconstituída, né, pelos registros de diários das personagens, por cartas, né, por trechos de livros. Então, assim como o Drácula é um romance epistolar, este é um conto epistolar, né, e isso geralmente dá, né, um vislumbre da subjetividade das personagens. Então, em vez de simplesmente vermos Ruther chegando no castelo, nós temos acesso ao diário dele, o que ele pensou quando ele viu a carruagem do vampiro, o que ele pensou quando ele entrou no castelo, o que ele pensou quando, né, foi mordido, e por aí vai. Então, nós achamos que esse é um livro que vai enriquecer demais a experiência de quem é fã do filme, e fique aí o convite para vocês conferirem a nossa campanha, que traz também duas outras obras do nosso catálogo, né? Varney o Vampiro e O Vampiro, do Giovanni Polidori, numa edição de comemoração de 200 anos. Essas duas obras vocês podem encontrar tanto no nosso catálogo, no nosso site, quanto aqui nas recompensas. E vocês têm também marcador, postal, pôster e ecobag, né, como nós sempre fazemos, além de algumas metas estendidas que podem trazer, por exemplo, mais um card, né, fitilho, por exemplo, também no livro. Então, se você gosta do Nosferatu, se você gosta de literatura vampírica, se você gosta de cinema com filmes de vampiros, essa campanha foi pensada para você. Né? Se você puder ajudar, então, a compartilhar, né, divulgar essa novidade para quem você acha que pode gostar, vai ser tudo muito bem-vindo. A gente agradece demais. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.